Glórias a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos aqui retornando às atividades, voltando às lives aí, aos estudos, voltando aos nossos vídeos, de estudos bíblicos, ministrações, curiosidades bíblicas também. Irmãos, ultimamente Deus tem nos incomodado aí com acerca do fim dos tempos, das últimas coisas, assuntos escatológicos, e quero poder trazer um pouco disso também nesse canal, tá bom? Um despertar da parte de Deus para nossas vidas. Quero pedir perdão aí de coração por cada um de vocês que se inscreveram no canal. Muitos amigos meus cobraram, os vídeos. De verdade mesmo, até pessoas que eu não imaginava, encontrei na rua, pessoas que nunca mais tive contato, falando que estava me acompanhando, seguindo os vídeos. Eu peço perdão mesmo de coração aí. A gente estava numa reforma aqui em casa, Graças a Deus acabou e a gente estará podendo retornar aí aos vídeos, tá bom? Então isso será com o maior prazer, maior alegria, poder compartilhar da palavra do Senhor e juntos a gente crescer na graça, no conhecimento de Deus aí, tá bom? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Peço perdão mais uma vez de coração, tá bom? E eu peço que vocês me ajudem aí em oração, assistindo os vídeos, curtindo, compartilhando, divulgando, e o nome do Senhor vai ser glorificado, tá bom? Eu quero retornar aos vídeos aí, e é com muita alegria, irmãos, que eu estou fazendo esse vídeo. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui, por exemplo, não esperava que eu ia publicar ele, ia ser só um teste que eu ia fazer, mas eu quero poder já editar ele, deixar tudo editadinho, bonitinho, já postar no YouTube lá, e a partir dele a gente dá continuidade aí, dá seguimento, tá bom? Então é com muita alegria que eu estou gravando esse vídeo aqui para em breve estar postando lá no YouTube. O nome do Senhor ser glorificado, amém? Como eu disse para os irmãos, eu quero trazer uma breve saudação aqui no livro de Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18. Vamos ler só o versículo 18 hoje. Eu preguei essa palavra ontem, no sábado à noite, na nossa igreja. E o capítulo em si, o capítulo inteiro, o capítulo 1 de Romanos inteiro, ele é forte. O capítulo 2 também. E eu quero poder estar dando início a esse retorno de vídeos aí, nesse capítulo 1 de Romanos. Vai ser de muito aprendizado para nossas vidas e a gente vai aprender muita coisa aqui, amém? Romanos capítulo 1, versículo 18 diz assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. A primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é que o texto diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus. Essa expressão se manifesta, ela é de ato contínuo e de ato progressivo. Ela se manifestou na antiguidade, ela se manifesta hoje e ela continuará se manifestando. Então é uma ira progressiva, é uma ira contínua. Ela não cessou, ela não cessa, ela não irá cessar. E o texto também diz que essa ira, ela se manifesta sobre toda impiedade e injustiça. Qual a diferença de impiedade e injustiça? Em outras traduções aí vai ter a expressão perversão, em vez de injustiça. Perversão e injustiça tem diferença. Impiedade e injustiça tem diferença. Impiedade se trata de todo pecado contra Deus. Injustiça se trata de todo pecado contra o seu próximo, ou perversão contra o seu próximo.
A gente tem por base disso os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as suas forças, todo o seu coração, sua alma. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Em uma passagem da Bíblia, Jesus chega a dizer, e ele resume o primeiro e o segundo mandamento, e ele diz que a gente cumprindo o primeiro e o segundo mandamento, a gente cumpre toda a lei, a gente cumpre todos os demais. Por quê? Porque no segundo mandamento, quando a gente ama o próximo como a si mesmo, a gente não furta, a gente não adultera, a gente não rouba, a gente não levanta falso testemunho, porque a gente está amando. Então, amando a Deus acima de todas as coisas e amando o próximo como a si mesmo, os demais mandamentos a gente consegue cumprir todos no primeiro e no segundo. Amém? Então, impiedade é todo pecado contra Deus e injustiça é todo pecado contra o próximo. E por causa desses dois atos, a ira de Deus ela se manifesta. A ira de Deus ela se revela. Qual é o alvo? Qual é a mira dessa ira? É o homem que pratica a impiedade e que pratica a injustiça. E o texto continua dizendo: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O capítulo 1 de Romanos inteiro, Paulo ele vai expor a depravação da sociedade gentílica, que seria o nosso contexto, povo gentil, no sentido de conhecer a Deus, mas não aceitar esse conhecimento, deter a verdade e abraçar a injustiça. O reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele faz a exposição do capítulo 1 de Romanos, ele usa essa expressão detém a verdade. Ele fala que isso significa morte por sufocamento. Então, é a pessoa ela ter a verdade, só que ela não aceitar, não receber, não tomar posse dessa verdade. Então, ela mata essa verdade por sufocamento. E ela troca a verdade por injustiça. O exemplo que eu dei no culto que eu preguei foi do rei Belsazar. O rei Belsazar ele estava com 1000 dos seus grandes, 1000 pessoas ali importantes para ele, no seu banquete no palácio, além de mulheres e concubinas. O texto diz que eles estavam ali a beber vinho. Aí a Bíblia diz no capítulo 5 de Daniel que ele pede para que busquem os utensílios de prata e ouro que veio da casa do Senhor, que Nabucodonosor trouxe na época do cativeiro. Então, quando Belsazar ele recebe os utensílios de prata e ouro da casa do Senhor, que ele distribui o vinho para todos que estavam ali, na mesma hora apareceu dedos de mão escrevendo na parede. O rei Belsazar ele estava num contexto de festa, de bagunça, de orgia, promiscuidade, tudo aquilo que não presta, e o fim dele foi triste. No versículo 30 do capítulo 5 diz que naquela mesma noite o rei Belsazar morreu. Antes da morte do rei Belsazar, no mesmo dia ainda, a rainha deu a ideia para dele chamar Daniel, que passou por todo aquele período de Nabucodonosor, seu pai. Daniel ele vem não querendo receber dádivas, ele exorta o rei Belsazar: você tinha tudo e toda a verdade, mas você deteve essa verdade. Você tem a experiência vivida do seu próprio pai e você não abraçou a verdade. Você não quis saber do conhecimento de um Deus verdadeiro, de um Deus poderoso. Muito pelo contrário, você optou pela injustiça. E você agora vai semear, você vai ceifar, você vai colher aquilo que você plantou. E na mesma noite, daquele mesmo dia, o rei Belsazar morreu. Deus ele se manifestou. O capítulo 1 de Romanos, Paulo está mostrando que Deus ele se deu a conhecer. Deus ele se manifestou. A gente só conhece Deus porque Deus se revelou a nós. Deus se deu a conhecer. Não foi nós que por méritos nossos, por virtudes nossas conhecemos a Deus. Não, foi Deus que se revelou a nós.
Deus ele se revelou a nós através da natureza criada. A criação, tudo que você vê hoje na criação é uma forma de Deus se apresentar a nós. Nós conhecemos a Deus através da consciência. A nossa consciência nos julga e a nossa consciência ela entende que existe um ser superior, moralmente falando, que nós iremos prestar conta. Quando a gente faz alguma coisa de errado, por exemplo, automaticamente a nossa consciência nos acusa. Então, nós conhecemos a Deus através da natureza, conhecemos a Deus através da nossa consciência, conhecemos a Deus através das Escrituras, da Palavra de Deus, da Bíblia, e conhecemos a Deus também através do Filho, Jesus. João capítulo 1 diz que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade. No versículo 18 diz que ninguém nunca viu a Deus, mas o Filho que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então o próprio Deus ele se fez carne na pessoa do Filho e ele se encarnou, e dessa maneira nós podemos também conhecer a Deus. Então conhecer a Deus nós temos essas 4 opções aqui. Na época de Nabucodonosor, Deus se deu a conhecer para Nabucodonosor através de Daniel interpretando o sonho dele. Deus se deu a conhecer a Nabucodonosor através do 4º homem na fornalha de fogo ardente. E Deus se deu a conhecer a Nabucodonosor quando Nabucodonosor, com arrogância e soberba, trouxe a honra, trouxe a glorificação para si, dizendo que tudo que ele tinha no governo foi por causa dele. Então Deus ele lançou Nabucodonosor a comer mato com animais durante 7 anos. Passados os 7 tempos, Nabucodonosor volta para o seu reinado, reconhecendo que só existe um Deus que governa tudo e todos, e se converte. Por esse conhecimento aqui, Belsazar, que foi o sucessor, não poderia ter abraçado essa verdade? Não poderia ter agarrado essa verdade com firmeza e também ter vivido uma vida íntegra, uma vida de paz, uma vida de sossego? Mas não, ele deteve, ele matou essa verdade por sufocamento e ele preferiu a injustiça. E aí o fim dele foi triste. Amém? No decorrer do capítulo, nós podemos encontrar no versículo 19, né? Aquilo que eu acabei de dizer para vocês. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. O que o texto acabou de dizer aqui? Que só, se tratando de conhecimento de Deus só pela natureza, todo homem ele se torna indesculpável. Salmo de número 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, se tratando de conhecimento de Deus, a natureza em si, ela já revela Deus. Ela já revela que existe um Criador. Ela já revela que existe um designer inteligente. Deus, ele é maravilhoso. Aleluia. O versículo 21 diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui de vocês, que vocês podem perceber aqui, no versículo 21, o texto diz assim, e seria importante você estar com a Bíblia aí também, tá bom? Nos próximos vídeos que eu fizer, eu vou tentar deixar esse alerta aí no começo já, sobre você ficar com a Bíblia, você acompanhar com a Bíblia, porque fica mais interessante, dá para você marcar, tá bom? O versículo 21 diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu.
Então, irmãos, aquilo que eu falei no culto passado de sábado, daqui em diante agora, o texto aqui, Paulo vai mostrar o declínio moral da humanidade, do homem aqui. Principalmente da geração aqui, do povo, da descendência aqui gentílica, né? A depravação dos gentios. Vamos lá. Aqui na primeira parte nós entendemos que o fato da natureza existir já está apontando que existe um Criador, que existe um Deus que criou todas as coisas e Ele é existente. No versículo 21, a primeira parte diz assim, ó, porquanto tendo conhecido a Deus. Isso aqui está dando uma ideia de um conhecimento suficiente. Ou seja, por esse conhecimento aqui, eu posso ser salvo, como também eu posso ser condenado. É um conhecimento suficiente. Eu não preciso de mais alguma coisa. Esse conhecimento aqui já é suficiente. Só que o homem não quis adorar. O homem não quis glorificar Deus. O que ele fez? Não o glorificaram como Deus. Então, se na primeira parte do versículo 21 está falando de um conhecimento suficiente, na segunda parte do versículo 21 está falando de uma atitude consciente. Eu tenho conhecimento de Deus, é um conhecimento suficiente, mas eu não quero glorificar Ele, é uma atitude consciente. Então, conhecimento suficiente, atitude consciente. E essa é a realidade dos nossos dias de hoje. As pessoas conhecem Deus. As pessoas sabem que irão prestar contas. Assim, as pessoas sabem, ainda que não com profundidade acerca da Bíblia, mas o básico, o suficiente, o conhecimento suficiente as pessoas têm. Só que elas não glorificam. Elas não glorificam. Elas não glorificam. E conscientemente elas transgridem as leis de Deus. Isso aqui está falando sobre o intelecto, sobre a razão. Agora nós vamos descer para o coração. Tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, quando eu tenho um conhecimento de Deus suficiente, mas eu não glorifico Ele conscientemente, o meu coração ele obscurece. O meu coração se torna impenitente. O meu coração se torna empedrado. Endurecido. O texto diz lá em Êxodo que Deus ele endureceu o coração de Faraó, para que Faraó não liberasse o povo do Egito na liderança de Moisés. Isso, quando a gente lê assim por alto, a gente entende que então a culpa não está no faraó em si, mas sim existe uma certa injustiça da parte de Deus aí. Então, ou seja, faraó não teve uma opção. Deus endureceu o coração dele e acabou. Parece até que Deus está brincando com o faraó. Só que quando você lê com calma, você lê com atenção, quem endureceu o coração primeiro foi faraó. Deus só endureceu aquilo que já estava endurecido. Ah, então você quer ficar assim? Então assim você vai ficar. Essa aqui é a mesma ideia. O homem tem um conhecimento suficiente, não glorificou conscientemente. O coração endureceu. O coração obscureceu. E o fato do coração ter endurecido e ter obscurecido, o homem agora vai perverter. Agora aqui entra a idolatria. Ao invés de glorificar o Deus Criador, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e adoração, o homem agora vai inverter. Uma religião que é pura e imaculada, agora o homem vai distorcer para algo que é depravado. O versículo 23 diz assim: e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Olha onde o homem conseguiu chegar. O homem conseguiu chegar aí. Então vocês estão conseguindo entender? O declínio, a queda moral do homem tem um conhecimento suficiente, mas não quis glorificar.
E eles não quiseram glorificar conscientemente. Por não querer glorificar, tendo conhecimento suficiente e não querer glorificar conscientemente, então o que eles fizeram? Coração endureceu ou obscureceu, eles vão perverter. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. E aí você vê mais um declínio aí, ó. Aves, quadrúpedes e répteis. Eu fiquei observando isso daqui e isso chamou muito a minha atenção porque o ponto que o homem conseguiu chegar. E é disso para pior. O homem conseguiu transformar a glória de um Deus incorruptível em semelhança de ave. Descer Deus no nível de uma ave, irmãos, já é grave. Descer Deus no nível de um quadrúpede, um animal de 4 patas, é grave. Descer Deus no nível de um réptil que rasteja pelo chão é muito grave. Isso é consequência do quê? É consequência de você ter um conhecimento suficiente, não glorificar conscientemente. E por causa disso, a consequência é o seu coração obscurecer. E seu coração se obscurecendo, você vai perverter, você vai mudar a sua adoração. Você vai mudar o seu glória. Você vai mudar a sua honra ao Deus imutável, soberano, majestoso, santo, puro, altíssimo, em semelhança de coisas corruptíveis. O rei Belsazar, ele sabendo e tendo conhecimento de quem era Deus através da vida de Nabucodonosor, lembrando aqui um detalhe aqui que eu quero trazer para vocês, é que Nabucodonosor não era pai de Belsazar de forma natural. Belsazar não era um filho paterno mesmo, natural de Nabucodonosor. Belsazar não era filho dele assim nesse sentido. Nabucodonosor é somente um título hierárquico, como Faraó. Faraó tinha um nome, só que ele não usava o nome, ele usava o título, Faraó, como líder de todo o Egito. Nabucodonosor a mesma coisa. Nabucodonosor ele tinha um nome. Belsazar, por sua vez, não era filho de Nabucodonosor, mas quando o texto fala pai, filho, fala somente de sucessão. Então, Belsazar ele tinha o exemplo de Nabucodonosor. Ele poderia ter tomado posse do conhecimento de Deus ali e abraçado e glorificado este Deus, que é na vida de Daniel, de Ananias, de Misael, de Azarias. Só que não, ele deteve a verdade e ele abraçou a injustiça. E aí o texto diz que quando ele pediu para os utensílios de prata e ouro da casa do Senhor vir até a festa, a farra que estava tendo ali, ele bebeu vinho nas taças, adorando a deuses de ouro, prata, madeira, ferro e alguns outros objetos, alguns outros materiais, mas animais que o próprio Daniel falou. Você está adorando deuses que tem olho e não vê, tem ouvidos e não ouve, não sentem, entende? É o declínio moral do homem, porque o homem conhece Deus, tem um conhecimento suficiente, mas opta por não glorificar este Deus, que merece toda a honra e toda a glória. Vamos ver na prática isso aqui. Na prática, usando outro texto bíblico, aconteceu isso com Arão, quando Moisés pediu para que Arão liderasse o povo. Moisés deixou o cajado na mão de Arão, para Arão tomar conta do povo. Moisés sobe o monte para passar o seu retiro espiritual com Deus. E Moisés demorava a descer. Enquanto Moisés está lá em cima, no particular com Deus, o povo começa a pressionar Arão. Arão, Moisés já morreu. Já era. O que vai ser de nós? Vamos preparar um bezerro aí. Vamos preparar um bezerro não, né? Vamos tomar uma atitude aí. Vamos fazer alguma coisa. O texto diz então que Arão, ele pede brincos, colares, joias, pulseiras, todo tipo de bijuteria de ouro para o povo. E eles fundem esse ouro
E dali sai um objeto de adoração. E o povo diz, agora sim, agora a gente tem aí um bezerro, agora a gente tem um objeto de adoração, e este objeto de adoração vai ser quem vai nos guiar por este deserto. Deus lá em cima com Moisés fala, Moisés, desce porque o seu povo já se desviou lá embaixo. Fez o que era mal aos meus olhos. O negócio é sério, irmãos. O negócio é sério. O coração do povo estava tão obscurecido que o povo não se preocupou num Deus que é vivo. O povo se preocupou em um Moisés que é morto. Moisés morreu. E se literalmente Moisés houvesse morrido? E Deus, que serviu codornizes, água da rocha, maná, cuidou da roupa que não se gastava, calçado que não se acabava, cabelo que não crescia. Por isso que Deus usa a expressão seu povo, porque a preocupação do povo era Moisés, não era Deus. Moisés morreu, acabou. É feito ali então um objeto ali de fundição e o povo pega esse objeto. Desceu Deus no nível de um ser quadrúpede. Entende? E a gravidade foi maior ainda, que o texto diz em Êxodo que o povo estava despido. O povo estava tendo relações com as mulheres cananeias. Tava uma bagunça, irmãos. Uma bagunça. Isso é o que acontece quando a gente tem um conhecimento suficiente, só que conscientemente a gente não glorifica. Com intenção. Consciente do que está fazendo, a gente não glorifica. E aí o nosso coração ele escurece. Nosso coração empedra. Nosso coração endurece. 3 coisas que eu quero chamar a atenção de vocês. Versículo 24. O texto diz assim: pelo que também Deus os entregou. Versículo 26. Pelo que Deus os abandonou. Versículo 28. E como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou. O que está acontecendo aqui? Vocês conseguiram perceber que no capítulo 1, nesse texto que a gente acabou de ler, a gente consegue ver 3 vezes Deus entregando, Deus abandonando? Irmão, se tem uma coisa que é perigosíssima na Bíblia e na nossa vida, é quando Deus ele nos entrega. Entrega para o quê? Entrega para aquilo que nós queremos fazer. Eu deixei marcado aqui na minha Bíblia aqui, Deus dá ao homem o que ele quer. Não tem nada mais perigoso para o homem do que receber de Deus o que ele deseja. Qual é a vontade de Deus? Ser adorado, exaltado, glorificado, temido, porque ele merece toda a honra, toda a glória e louvor. Só que o homem conscientemente, o homem não quer glorificá-lo. O coração fica obscurecido. E o homem muda a glória de um Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, de aves, quadrúpedes, répteis. O homem quer pecar, o homem quer bagunçar, o homem quer ir para um caminho totalmente oposto, o homem quer se apostatar, o homem quer fazer coisas que não agrada a Deus. E por este motivo, e um grande perigo, é Deus entregar o homem aquilo que ele quer fazer. Irmãos, eu torno a dizer isso aqui. A Bíblia diz que o pai corrige aquele a quem ama e tem por filho. O pai corrige aquele a quem ama e tem por filho. Quando nós recebemos uma repreensão, quando nós recebemos uma correção da parte de Deus, da parte da nossa liderança, da parte do nosso pastor, quando a gente recebe qualquer tipo de correção concernente à nossa vida com Deus,
a gente tem de primeira, a gente tem o costume de não aceitar. A gente tem o costume de não gostar. E às vezes por falta de conhecimento a gente até se ira, até se rebela. Só que todas as vezes que Deus nos corrigir, nos repreender, é uma forma, é uma maneira dele estar expressando o amor dele por nós. Porque o que esse texto está mostrando aqui é que Deus, ele está entregando, ele está abandonando as pessoas aquilo que elas querem fazer, viver e agir. Querem pecar? Deus entrega a elas. Não querem me glorificar? Deus entrega a elas. Em outras expressões, Deus ele dá corda, Deus ele descarrega a linha. Esse é o perigo. Quando a gente não passa a aceitar mais o nosso Senhor nos corrigindo, nos impedindo, nos cercando para não fazer, para não falar, para não agir, para não mencionar. Enquanto nós estamos assim, está tudo bem. Agora, quando não estiver tendo mais nenhum tipo de correção, quando não estiver tendo mais nenhum tipo de repreensão, quando tudo estiver bem, aí é o momento de preocupação. Porque o maior perigo do homem é Deus entregar o homem ao pecado do próprio homem. Se não for a misericórdia de Deus para nos refrear, irmãos, a gente é consumido. Aquela expressão que Jeremias usa no seu livro chamado Lamentações de Jeremias, o versículo 20 ao 22, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa, ou é a causa de não sermos consumidos, pois são novas a cada manhã. É o motivo da misericórdia de Deus. Malaquias capítulo 3 diz que o Senhor não muda, por isso nós não somos consumidos. E existem três categorias, três classes da gente ser consumido. O primeiro é por nós mesmos. Nós mesmos, se nós for entregue a nós mesmos, nós se destruímos. A pessoa em si, ela se destrói sozinha. Então, esse é o primeiro livramento que a misericórdia de Deus nos traz. A segunda é por nossos adversários, adversário de nossas almas, não carne e sangue, mas o inimigo de nossas almas. E o terceiro é no grande dia do lago de fogo, onde o fogo nunca se apaga, o bicho nunca morre, a ferida nunca cicatriza. Então a misericórdia de Deus, ela nos guarda, ela nos livra disso. Aleluia. Glórias a Deus. Então, para resumir e fechar aqui nessa noite, o versículo 18 foi falado sobre uma ira que ela se revela, ela se manifesta sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Eu falei que essa ira, ela se manifesta desde a antiguidade, ela se manifesta hoje e ela se manifestará. Essa ira que se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, ela não é uma ira como a ira de Sodoma e Gomorra, como a ira do dilúvio. Não é essa ira. Essa ira aqui, ela é diferente. A ira de Deus, ela se revela, ela se manifesta dos céus justamente nesse sentido. Deus entregando o homem à vontade dele. E qual é o perigo de nós ficar como alvos dessa ira, desse tipo de ira? De Deus nos entregar aos nossos desejos carnais, aos nossos desejos pecaminosos. Porque no capítulo 2, no versículo 5, fala sobre o grande dia da ira de Deus. E de lá ninguém escapa. O texto diz aqui que, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira. Então Deus não vai castigar de agora imediato, mas vai chegar o dia da grande ira.
O fato de Deus, no texto, 3 vezes entregar ao homem aquilo que ele deseja, a gente vê a consequência disso na nossa geração. A nossa geração, a gente já consegue praticamente assemelhar ela com os contemporâneos de Ló, em Sodoma e Gomorra, os contemporâneos de Noé. Não está muito diferente. Não está muito diferente. Significa então, dentro desse contexto, significa então que vai chegar um dia que Deus vai se irar e vai mandar uma bola de fogo? Ou Deus vai se irar e vai mandar outro dilúvio? Não. O fato da geração, a nossa geração estar assim, é porque a ira de Deus já está sendo derramada, já está sendo manifesta. O fato da geração, a nossa geração estar assim, é que ela já está sendo julgada. E o julgamento é esse, é ser entregue àquilo que ela quer fazer. É por isso que a gente consegue ver o aumento da iniquidade, o aumento do pecado, o aumento de tudo isso que não presta. Apostasia. E eu falo isso, irmãos, dentro e fora da igreja. Dentro e fora da igreja. Eu quero convidar vocês para finalizar e comigo no livro de João, capítulo 3. João capítulo 3, o versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo 36 diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, de acordo com o versículo 16. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Como que a gente entende a ira de Deus permanecer sobre a pessoa? Porque a primeira ideia nossa da ira de Deus permanecer sobre a pessoa é que a pessoa vai viver ardendo de fogo, vai viver sendo castigada, vai viver com sequelas. Não, não é nada disso. É muito pelo contrário. A ira de Deus ela vai permanecer sobre uma pessoa que não crê no Filho de Deus, justamente no mesmo sentido de Romanos capítulo 1. Não quer crer no Filho, não quer crer naquele que pode salvar a sua vida, então a ira de Deus permanece sobre ela. Ou seja, Deus entrega a pessoa ao seu bel prazer. E eu vou falar uma coisa para vocês aqui. O capítulo 2, versículo 5 vai falar sobre o justo juízo de Deus no dia da grande ira de Deus. O que isso quer dizer? É que no grande dia, todo homem vai ver que Deus é justo. Porque nos nossos dias de hoje, as pessoas elas não gostam e elas não crêem no Deus que se ira. Elas só acreditam num Deus que é amor. Só que o nosso Deus ele é um Deus que ele ama e o nosso Deus também é um Deus que se ira. Ele é um Deus que se ira. E por que da ira? Porque ele é justo, ele é santo. Abacuque diz que Deus é tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Isaías capítulo 6 e Apocalipse capítulo 5 diz que existem 4 animais, 4 serafins ou 4 querubins. E esses 4 querubins estão diante do trono. E cada um desses querubins, eles têm 6 asas. Com 2 asas eles cobrem o rosto, com 2 asas eles cobrem os pés, com 2 asas eles voam e eles clamam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Se fosse no hebraico, se a gente fosse ouvir isso na língua de Isaías no hebraico, seria Kadosh, 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 Yahweh Sabaoth. Aleluia. Glórias a Deus.
Os serafins, irmãos, eles são perfeitos. Eles não nasceram, eles não têm corpo. Eles são espírito e alma. Eles são perfeitos. Só que diante da majestade santa de Deus, eles têm que cobrir o rosto, eles têm que cobrir os pés. E uma vez eu fiz essa pergunta ao Espírito Santo: por que que eles voam? Eles não poderiam estar em pé na plataforma do trono? E aí o Espírito Santo falou ao meu coração acerca da dignidade. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eles têm que estar voando a todo tempo, sem tocar o pé na plataforma santa. Você lembra de Moisés? Não te chegues para cá. Tire a sandália dos teus pés, porque este lugar é terra santa. Josué, quando foi falar com o anjo do Senhor, a mesma coisa. Não te chegues para cá. Tire a sandália dos pés, porque este lugar é terra santa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, irmãos, diante deste cenário global que nós estamos, afronta, blasfêmia, zombaria, o aumento do pecado, o aumento da iniquidade na terra, isso já é uma expressão do juízo de Deus sobre a terra. No dia do juízo final, no dia do grande trono branco, não vai ser julgamento coletivo. Os moradores de Osasco agora vêm para serem condenados. Os moradores da Rússia agora vêm para ser condenados. Não. João diz no capítulo 21 ou 20 de Apocalipse que um por um será julgado, segundo as suas obras. O próprio texto aqui, o versículo 6 diz: o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Então, neste dia, Deus vai mostrar que Ele é justo. Glórias a Deus. Amém. Esta foi uma noite de meditação para nossas vidas. Eu achei que eu ia ficar somente no versículo 18. Mas, irmãos, a palavra de Deus ela é maravilhosa. Não tem como a gente se deter. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer de coração e quero pedir perdão mais uma vez aí pela minha ausência aí nos vídeos aí, nas publicações, amém? Peço que você comente, tá bom? Faça perguntas, tirar dúvidas, e se alguém souber de alguma coisa, alguma colocação, alguma coisa que eu falei ali que não tem base bíblica, alguma coisa que eu tenha errado ali, pode vir com a correção. Isso será um prazer imenso para mim e de muita alegria, amém? Vai ser uma grande honra, um prazer enorme, uma alegria poder estar interagindo com vocês aí, tá bom? Então, peço que vocês me ajudem aí, curtindo, divulgando, tá bom? Peço que vocês comentem aí também, para que eu não tenho ainda as palavras difíceis, né, que o pessoal fala, mas é para que fique conhecido aí o canal aí e mais pessoas possam ser alcançadas, tá bom? A meta, irmãos, de todo o meu coração, e estou falando isso perante Deus, a meta é pregar. O objetivo, o meu compromisso é falar da Bíblia, é anunciar a palavra e compartilhar tudo aquilo que eu aprendo. Eu costumo falar isso na igreja também, que eu tenho a oportunidade de pregar ou de trazer algum estudo assim, tudo aquilo que eu aprendo, eu já quero soltar, eu já quero transmitir, ensinar também. É tudo para honra e glória do Senhor, amém? Então eu quero agradecer mais uma vez de coração, tá bom? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe poderosamente a sua vida. E eu creio que serão dias de muitas bênçãos para nós, amém? Aleluia.